E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal oficial da TradeStars. É um prazer imenso trazer um novo conteúdo para você, em específico para o setor cripto. Nós estamos num momento onde muitos institucionais estão fazendo parte, estão entrando no mercado cripto. E uma pergunta que acaba surgindo é, com isso, é possível que o Bitcoin vivencie um super ciclo? Antes de mais nada, eu vou te explicar, quando nós estamos falando de super ciclo, é um movimento que acaba diferindo um pouco das situações passadas em que o Bitcoin acabou vivendo, né, de ciclo de alta. Quando nós estamos nos referindo a um super ciclo, é exatamente sobre movimentações explosivas de alta. Normalmente, é uma expressão em que a gente acaba atribuindo principalmente a questão de choque de oferta. Por exemplo, né, vamos supor que diariamente nós temos uma média de 400 a 410 Bitcoins sendo minerados e inseridos na rede, novos Bitcoins. Agora, vamos imaginar qual é a demanda do Bitcoin, a real demanda. Isso considerando aqueles que estão buscando Bitcoin, menos aqueles que estão fazendo a venda, né? Para que a gente tenha esse saldo positivo de demanda sobre o próprio Bitcoin. Então, nós temos grandes empresas como a Strategy, nós temos empresas como a Metaplanet, temos os ETFs de Bitcoin, que demandam muito Bitcoin ao longo desses últimos meses, e temos casos, por exemplo, como o próprio governo, né? A gente tem de forma recorrente El Salvador, que compra recorrentemente um Bitcoin ao dia, então eles acabam absorvendo dessa oferta um Bitcoin ao longo dos últimos dias, como a gente vem acompanhando. A questão é, esse super ciclo, ele realmente pode acontecer, ou qual é a diferença do momento em que nós estamos vivendo no Bitcoin agora com os do passado, que pode acabar não trazendo esse super ciclo, tá? Então, vamos aqui para a tela. Eu tenho o gráfico do Bitcoin aqui pelo TradingView. E a primeira coisa, para você visualizar o gráfico dessa forma, aqui na parte superior esquerda, você vai pesquisar o BTC/USD, só que você vai pegar esse daqui, ó, tá escrito cripto à direita, que daí ele vai entregar um gráfico com todo o histórico de preço do Bitcoin desde quando era possível metrificar por gráfico, beleza? Então você vai ver que nós temos bem distante aqui, praticamente, ó, outubro de 2009, desde a criação, beleza? Desde o momento em que ele foi utilizado na prática. Nesse gráfico, você vai clicar aqui na escala à direita com o botão direito e vai deixar a escala em logarítmica. Essa escala, ela agrega de forma igual e relevante todos os períodos de preço. Se você deixar em escala regular, ela vai priorizar os últimos movimentos, vai deixar exponencial o movimento mais recente. Então você vai perceber que de janeiro e fevereiro de 2023 para cá, ele prioriza esse movimento, só que ele não dá a devida importância ao movimento passado, ele comprime o preço, e isso não nos dá a perspectiva de que o Bitcoin tem esse movimento constante e exponencial de alta. Então, quando eu venho aqui para a escala à direita, clico com o botão direito e vou lá em logarítmica, ele vai fazer esse ajuste para gente. Então, fez o ajuste, você percebe o ciclo que o Bitcoin tem de alta, um ciclo consistente de alta e correções. Aí sim, você percebe como o Bitcoin é deflacionário se comparado com o próprio dólar americano. Eu posso inserir, inclusive, aqui, só de forma didática para você, o dólar, o índice dólar como escala, e a gente vai tirar isso daqui. Na verdade, o índice dólar, a gente não pode nem inserir como referência por ser comparado a outras moedas. Mas se a gente pega como próprio exemplo stablecoins, né, no caso o USDT, que encontraria ali pra gente, de certa forma, a paridade de dólar dentro do mercado cripto, a gente consegue perceber sempre uma correlação negativa entre eles. O Bitcoin seguindo em alta, enquanto a oferta, né, a base monetária dos Estados Unidos, que é do próprio dólar americano, ela só cresce, beleza? Vamos fazer o seguinte, com o gráfico aqui estabelecido, nós temos esse último ciclo que vem desde janeiro de 2023, e quando nós estamos olhando para janeiro de 2026, isso completaria 3 anos de alta. Até então, desse último movimento, nós já tivemos uma alta de 640% aproximadamente. É uma alta que, notavelmente, a gente está falando de um preço que saiu de 16 mil dólares e agora está em 116 mil dólares. O último ciclo que nós tivemos notável foi o da pandemia, e é claro, né, a gente não pode querer comparar e trazer um exemplo parecido, até porque a pandemia foi uma anomalia dentro dos mercados a nível comparativo. Então, puxando aqui de mínimas da pandemia ao desenvolvimento máximo lá da pandemia, nós estamos falando de 1.526% nesse ciclo. Quando a gente puxa um outro ciclo, que é o ciclo de 2015 a 2017, esse daqui foi um dos mais explosivos e que mais fez milionários dentro do Bitcoin. Nós estamos falando de aproximadamente 11 mil por cento, 12 mil por cento de alta. O que você vai percebendo? Que a cada ciclo do Bitcoin, ele vem diminuindo o percentual
percentual de retorno daqueles que detêm a moeda. E isso é normal quando nós temos um ativo como o Bitcoin que vem amadurecendo e tendo um movimento cada vez maior de entrada de capital. Eu vou abrir aqui com vocês, vamos direto aqui para o CoinMarketCap, vai ser a nossa primeira ferramenta utilizada aqui hoje. Você vê que o Bitcoin ele tem uma capitalização de 2,3 trilhões de dólares. Para cada movimento que a gente imagina do Bitcoin de alta, em percentual, isso significa um aumento percentual do dinheiro que ele precisa ter dentro do seu próprio mercado. Então, vindo aqui para o Bitcoin, você pensando e mensurando, João, é possível que o Bitcoin tenha um super ciclo? Tá, o que seria o super ciclo? Qual é o alvo que você está esperando? Nós estamos olhando aqui, o Bitcoin no patamar de hoje, de 116 mil dólares. E você imagina ele subindo, por exemplo, agora, né? Vamos pontuar aqui para 232 mil dólares. Dobrar de valor, tá lá, 232 aproximadamente, 100% de alta. Isso significa que o Bitcoin aqui no seu capital de mercado tem que dobrar também. Então, de 2,3 trilhões, nós precisamos de 4,62 trilhões de capital de mercado para que o Bitcoin chegue até aquele patamar. Lembrando que isso é uma relação da quantidade de dinheiro que tem dentro do mercado com a quantidade de Bitcoins, que hoje é de 19.903.000 Bitcoins. Então, João, quero descobrir o quanto de dinheiro precisa fluir para o Bitcoin para ele atingir determinado preço. É uma relação entre capital de mercado e a quantidade de Bitcoin, beleza? Então isso significa que com a atual oferta que nós temos hoje, um exemplo lúdico, um cenário fácil de entendimento para vocês. Uma oferta que nós temos de 19.903.000 Bitcoins, se hoje nosso capital de mercado fosse de 23 trilhões de dólares, nós teríamos o Bitcoin a 1.116.000 de cotação. Só para você entender, é uma regra de 3. Então, a questão do super ciclo do Bitcoin, que levaria ele a uma valorização explosiva igual foi ano passado, é muito difícil que aconteça, levando em consideração a quantidade de dinheiro que precisaríamos entrando dentro do mercado. Agora, tem uma contrapartida. Quanto de dinheiro está sendo impresso? O quão fácil está sendo a oferta de dinheiro dentro do mercado. De 2020 a 2022, nós tínhamos essa projeção muito fácil de ser feita porque nós tínhamos juro muito próximo de zero, estímulo sendo feito nas economias, então era muito fácil você mensurar a subida do Bitcoin e esse movimento explosivo de preço. O momento em que nós estamos vivendo agora é um ciclo de alta no Bitcoin com juros altos. Se nós temos um gatilho de juros mais baixos, igual aconteceu anteriormente, mais dinheiro vai fluir e mais mensurável fica um super ciclo de alta, de levar Bitcoin para patamares ainda mais altos, como 200, 300 mil dólares, beleza? Agora tem um cuidado, um super ciclo, ele tem que ser mensurado e considerado para o atual momento. No passado, um super ciclo do Bitcoin vindo lá de 3, 4 mil dólares, levando o Bitcoin direto para 60, 69 mil dólares, andando os seus 1.500%, era adequado para a faixa de preço que o Bitcoin tinha naquela época, o capital de mercado que ele tinha naquela época. A gente vem aqui para o Bitcoin e puxa um gráfico de capitalização, vamos colocar aqui, ó, de todo o período. Então, na época da pandemia, nós falávamos do Bitcoin numa faixa aí, vamos colocar lá da baixa de 2020, 160 bilhões de capital de mercado. O Bitcoin era pequenininho, 160 bilhões. Para ele chegar na faixa de 1 trilhão, foi muito fácil, né, com a quantidade de dinheiro que foi impresso. Então, aquele é um exemplo de super ciclo para aquele período. Agora que o Bitcoin está na faixa dos 2,3 trilhões de dólares, um super ciclo para ele tem que ser adequado para esse cenário, beleza? Então, nós podemos viver o super ciclo, mas não é visando uma rentabilidade igual à do passado. Hoje nós temos cenários, né, mensurando principalmente o M2, é a base monetária que a gente usa para principais estudos dentro do mercado, de que o Bitcoin ele tem sim um potencial muito grande de num futuro não muito distante atingir a faixa dos 500 mil dólares e posteriormente 1 milhão de dólares. Só que esse tipo de rentabilidade, vamos colocar aqui, ó, 500 mil dólares e 1 milhão de dólares. Do ponto onde nós estamos hoje é 330% e posteriormente 750%. Olha como que é diferente esse atual período frente, por exemplo, ao que ele subiu em poucos anos da pandemia, 1.300, 1.500%. O mercado vai amadurecendo. As altas vão sendo menores com esse período, assim como as correções, já que o dinheiro que está fluindo para dentro do Bitcoin é o que nós chamamos de dinheiro inteligente, né? O smart money. São empresas que nós estamos chamando de Bitcoin Treasury Company, são alguns governos também que estão retendo aqueles Bitcoins apreendidos como uma reserva, em alguns casos comprando e adquirindo mais, são também possivelmente aqueles fundos de pensão que nós estamos visualizando aí como alvo lá nos Estados Unidos. Então, são o que a gente chama de smart money, né? Que visam o longo prazo. Então, as correções que nós visualizamos no meio do caminho tendem a ser menores também a nível percentual. Era muito comum visualizar os 90,
os 86% de correção, 85%. Depois, no outro ciclo, isso diminuiu para os 75%. Cada vez mais essas correções vão sendo mais breves e deixando esse Bitcoin como um ativo amadurecido até mesmo para aqueles que no mercado tradicional não consideram o Bitcoin uma alternativa segura. Fechado? Então, espero que você tenha entendido isso. Como ferramenta, hoje nós utilizamos o CoinMarketCap para visualizar isso e é muito importante, tem diversas métricas lá dentro para você que ainda nunca utilizou. Acesse, é bem interessante, é uma ferramenta diária que eu acabo utilizando no dia a dia, fechado? Então, se curtiu esse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal oficial da TradeStars, deixe o seu like para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas e vejo você no próximo momento.